Tem uma história interessante da Federação Espírita do Paraná que diz que certo dia um líder religioso, um monge, um homem que tinha vários seguidores, caminhava pela estrada na intenção de, com aqueles discípulos, com aqueles jovens que o seguiam, trazer lições instrutivas, lições de ensinamentos morais interessantes, e aquelas pessoas seguiam aquele homem um dia caminhando por uma estrada de terra, né? Talvez essa história tenha muitos anos ou muitos séculos, e a estrada estava muito lamacenta depois de muita chuva, e eles, logo que começaram a caminhar nessa determinada estrada, encontraram um carro, uma carroça, um carro agarrado na lama, e os jovens que o seguiam já começaram até a se preparar, sabendo que ia sobrar para eles, né? Mas eles foram se aproximando e perceberam que o dono, a pessoa que conduzia, que estava na direção daquele veículo, estava à margem da estrada, num local seco, um local mais seco, onde não tinha lama, e de joelhos rezava. Pedia ajuda aos céus para que algo acontecesse que o tirasse daquela situação difícil. O líder, aquele monge, aquele sábio, passa ao largo e os discípulos, sem saber o que fazer, o seguem e deixam o homem naquela mesma situação. Mais à frente, depois de caminhar mais alguns quilômetros, era natural que encontrassem outro carro, outro veículo também agarrado. Mas a situação lá era um pouco diferente. O dono, o homem que conduzia aquele veículo, estava totalmente lameado, da cabeça aos pés. E ele xingava, ele tentava com as próprias forças tirar o carro, ele dizia impropérios, ele dizia blasfêmias, e ele ficava realmente irritado. E eles foram se aproximando e percebendo que ele tinha inchado nas rodas, tentando tirar a lama para que o carro saísse. E quando eles começam a se aproximar, ele, apesar de parar de vez em quando e olhar que a distância diminuía, não parava o trabalho ali, puxando as pedras, puxando a terra. E quando eles se aproximam, o líder, aquele guia, aquele homem que dirigia aquela comunidade que estava na estrada, diz: vamos ajudá-lo a tirar o carro. Os jovens automaticamente, rapidamente, ajudaram, tiraram o carro, e quando o homem seguiu na estrada e eles ficaram um pouco para trás, se dirigiram àquele líder deles dizendo: mas senhor, esclareça para a gente, aquele primeiro homem orava a Deus, estava lá resignado, orando a Deus, pedindo ajuda, e o senhor não deixou que nós o ajudássemos. Mas aquele outro, diferentemente, ele xingava, ele brigava até mesmo com Deus, e ele lutava, e ele fazia força, e o senhor pediu que nós o ajudássemos. Ele disse: sim, exatamente, aquele primeiro esperava que algo mágico, que algo fora da natureza acontecesse, que Deus parasse o universo e o ajudasse a tirar a sua carroça. Mas aquele segundo que nós ajudamos, ele fazia tudo que pôde, ele fez até aquele momento tudo que pôde, ele lutava, ele brigava, ele tentava resolver a situação, por isso nós o ajudamos. E funciona mais ou menos assim nessa nossa relação, né, no caso de espiritualista, de espíritas, de cristãos mesmo, onde lá no Novo Testamento nós vemos, através das palavras e da proposta do Cristo, a intercessão, a interferência desses espíritos, sejam por quais nomes queiramos chamá-los, né? Por anjo de guardas, por espíritos protetores, por amigos espirituais, seja lá qual nome possamos dar a esses amigos, a esses espíritos, a estas potências que estão ali para nos ajudar, que estão ali para propiciar um melhoramento, um adiantamento, nos dar a vara, né? Ao invés de nos darmos o peixe. Quando lemos as histórias, quando lemos os romances espíritas, os romances psicografados, principalmente esses grandes romances famosos, né, na literatura espírita, nós encontramos ali relatos de espíritos envolvidos, na sua maioria, em grandes sofrimentos, em grande transformação, em grande processo de descobrimento de novas verdades, em grandes processos de troca de propostas. Espíritos que admitem estar até aquele momento equivocados e trocam e fazem uma transferência fácil de conceitos, de ideias, e abraçam novas verdades, novos caminhos.
Nós vamos olhar lá no início do cristianismo e vamos perceber que alguns espíritos encarnados naquele momento, como Pedro, é convidado pelo Cristo, é fascinado, é seduzido pela proposta do Cristo e segue com ele. E nós, muitos de nós equivocadamente, acreditamos que Pedro, a partir daquele momento, abandona o seu círculo familiar, as suas responsabilidades sociais e familiares e segue o Cristo. Mas mais à frente, no próprio Evangelho, nós vamos ver em várias passagens e várias vezes, dizendo a narrativa, quando eles retornam em certa época à casa de Pedro, ou seja, eles iam, realizavam os seus trabalhos de divulgação, de apresentação da nova doutrina, da boa nova, mas retornavam aos seus lares, às suas bases. Ou seja, não abandonaram as suas responsabilidades, os seus compromissos assumidos. Eram missionários, mas eram pessoas responsáveis por aquilo que tinham assumido. Porque nos parece muitas vezes que eles, ao receberem o convite face a face, vis a vis com Cristo, abandonam simplesmente as suas vidas e seguem a vida que o Cristo lhes propôs, ou a missão que o Cristo lhes propõe a partir daquele momento. Mas não, eles retornam várias vezes aos seus núcleos familiares, ao seu grupo, às suas comunidades, trazendo notícias, recebendo notícias, revendo os amigos. Diferentemente do que nós muitas vezes almejamos, que ao encontrarmos essas verdades, nossas vidas se transformarão instantaneamente. E que dali em diante os nossos guias espirituais, os nossos amigos espirituais, os nossos anjos de guarda, cuidarão de nós, independentemente de qual seja a nossa postura e o nosso comportamento. Mas eles nos relatam que infelizmente não é assim que se processa. Eles estão no processo de apoio, de esclarecimento. Quando eu dizia daqueles livros da psicografia espírita, nós vemos ali grandes exemplos, e um dos grandes exemplos que eu gosto muito é o exemplo de Emmanuel, que lá no livro há 2000 anos atrás, há 2000 anos, ele é o senador Públio Lentulus, ele é o senador do Império Romano, totalmente equivocado, totalmente desequilibrado, aturdido pelos valores romanos. E naquele mesmo livro, já chegando ao final do romance, ele se converte ao cristianismo, se converte às novas verdades, mas já bem na velhice, bem no finalzinho da sua vida, depois de passar por sofrimentos e agruras tremendas. Mas lá no meio do livro, bem assim, antes de chegar no meio do romance, quando as coisas ainda estavam muito boas na vida do senador Públio Lentulus, quando ele se transfere para a Palestina com a família, ele encontra com o Cristo, pessoalmente, face a face. E ao se encaminhar, ao se dirigir ao Cristo, não consegue falar. Tal era o impacto magnético, tal era o impacto da presença do Cristo diante daquele senador romano. E o Cristo, sabendo o que ele pretendia, que era a cura de um dos filhos, o chama a rever os seus valores. O chama a rever realmente se aqueles poderes, aquelas magnificências, aqueles poderes trazidos pelas águias de Roma eram realmente valores certos e corretos. E o convida a rever esses valores, e naquele momento ele vacila. Ele vacila e pensa intimamente: quem é esse homem para me dizer isso? Eu sou um senador de Roma. Eu sou um senador de César. Quem é este homem? Quem é este Nazareno para me chamar, para me mostrar essas verdades ou me pressionar para que eu abrace esses novos caminhos, essas novas propostas? E ele abandona o espaço, o momento, perde o momento. E quando desperta novamente à beira do lago, Cristo já tinha ido. E a vida começa, a partir daquele momento, a levar o senador por caminhos para que ele, na realidade, lá no final do romance, depois de muito sofrimento, abraçasse as verdades que naquele momento bastava boa vontade e pobreza de espírito.